35, 41, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus Cristo, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40 diz: e disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por essa palavra, essa pesquisa teológica de hoje, a qual eu gostaria de compartilhar com você esse estudo. Hoje é um dia, quarta-feira, do estudo, da palavra de Deus, e vamos meditar um pouquinho mais, versículo por versículo aqui, para que a gente possa entender de onde a gente veio, qual é o objetivo da nossa vida e como que a gente deve enfrentar as tempestades, os obstáculos que pintam em nossa vida. Senhor meu Deus, eis-me aqui, meu Pai, use a minha boca para o Senhor falar para os nossos irmãos aqui presentes na igreja, falar também para os irmãos e irmãs que nos acompanham pela live. Humildemente eu te peço que esteja aqui o tempo todo conosco, meu Pai, e me usa para as suas obras até o resto dos meus dias, e que sejam longos. Amém? Irmãos, é interessante essa passagem aqui em Marcos 4, 35 até 41, porque ela nos dá várias diretrizes, vários caminhos para a gente seguir e analisar realmente, inclusive a gente saber lidar com o medo que atrapalha um grande percentual do nosso desenvolvimento no dia a dia, e esse medo gera ansiedade, que é um outro grande atrapalho. Jesus então chama os discípulos para passarem para o outro lado da margem, atravessar aquele mar da Galileia. Naquele dia, já tarde da noite, disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado da margem? Está lá em Marcos 4, 35. Os discípulos prontamente obedeceram a Jesus, como está em Marcos 4, 36. Há alguns dias, pastor Enoque, pastora Sandra, Deus tem dirigido aos pregadores aqui essa mensagem de trazer a palavra com esse tema, obediência. Eu acredito que Deus, missionária Emília, começou com a senhora lá naquela quarta-feira, está querendo que a gente obedeça de alguma forma. Às vezes a gente ainda não conseguiu enxergar o que na verdade, ou qual a obediência que está nos cobrando neste momento. Mas ele segue nesse segmento, os jovens hoje dizem, nessa vibe de entendimento. Nós estamos aqui hoje com essa mensagem, que vem também essa questão da obediência. Acho até que, como o senhor também disse, nos dias de hoje, os dias odiernos, nós precisamos entregar as nossas vidas a Deus, entender que Jesus Cristo fez aqui conosco, para nós, na sua primeira passagem. E a palavra diz que Ele voltará. Eu tenho certeza que nós estamos sendo refinados, como o Senhor faz aquelas bonitas facas lá na sua cutelaria. Eu acredito que Deus está também nos moldando e pedindo essa obediência à sua palavra, para que possamos seguir com Ele na glória. Tenho certeza que você e eu gostaríamos de estar lá, amém? Amém. Então naquele dia, já tarde da noite, Jesus convida
os seus discípulos a passarem para o outro lado da margem. Os discípulos prontamente obedeceram. Conforme o relato do Evangelho de Marcos, os discípulos seguiram Jesus. Jesus entrou naquele barco, seus discípulos o seguiram, como diz lá em Marcos, em Mateus 8, 23 também. O texto a seguir mostra que houve uma grande tempestade naquele barco. Os ventos fortes sopraram e as ondas invadiam aquele barco. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida houve grande tempestade, um vento forte, talvez aquela maré de coisas ruins tenha chegado em sua vida. Mas nós temos um recado para você, uma dica: façamos igual aos discípulos, obedecer a palavra de Deus, seguir o convite de Deus. Jesus Cristo está nos chamando a todo instante, assim como hoje nos chamou para estar aqui. E eu louvo pela sua presença aqui. Você também que nos assiste aí, tirou um tempo para nos acompanhar na internet. Eu tenho certeza que nós estamos prontamente atendendo o chamado de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor. O fato de seguirmos os passos de Jesus Cristo, seguir a palavra de Deus, não nos isenta em forma alguma de termos tempestade em nossa vida. Como ele disse lá em João 16:33, na vida deste mundo tereis aflições, mas dá o recado logo a seguir: mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então que tenhamos de bom ânimo para vencermos as nossas tempestades. Às vezes nós damos crédito demais para aquela onda, a qual nós colocamos como gigantesca, e às vezes ela nem é tão grande assim, mas o medo, a ansiedade, a falta de dar crédito na palavra de Deus, assim como mostra também que alguns discípulos até duvidaram quando eles, mesmo convivendo com Jesus Cristo, perguntaram: mas quem é ele? Quem é esse que até o mar e o vento acalma, segue a sua ordem? Às vezes estamos precisando dar crédito à palavra de Deus em nossa vida, deixar de só ficar na palavra: eu creio em Deus e Deus vai fazer, te peço em nome de Jesus Cristo e tal, mas não deixa a bênção chegar. A gente acaba de pedir, fazer oração, e aí já quer que no estalar de dedos essa bênção chega. Então a gente tem que esperar um pouco, atravessar o outro lado da margem, esperançar, como diz um amigo, que é aquela esperança, esperar com a esperança da palavra de Deus, e ter fé, essa fé que vem do ouvir a palavra de Deus, ouvir, meditar na palavra de Deus. Essa mesma passagem aqui nos leva a um outro entendimento. Aqueles discípulos, na sua grande maioria, eram profundos conhecedores do mar, eram pescadores alguns, e eles chegaram até pensar que iriam morrer. Naquele momento de fraqueza da fé, pastor Enoque, ficaram com medo e foram lá despertar Jesus, que descansava lá na polpa do barco, o acordando para que ele fizesse alguma coisa. E Deus nos recrimina dizendo: por que não acredita, né? Entre outras palavras, qual é o medo? Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Está lá em Marcos 4:38. Então, diante do poder de Deus, de Jesus Cristo, em acalmar aquela tempestade, eles questionaram, como eu disse aqui: mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Marcos 4:41. A incredulidade desses discípulos estava relacionada com a pouca fé. Eles tinham respeito, sabiam quem era Jesus, mas na hora da dificuldade temeram pela morte. Como eu disse aqui, os discípulos eram profundos conhecedores das tempestades, eram navegadores, eram pescadores, e com certeza já tinham passado por coisas parecidas. E nós não podemos deixar que essa mesma onda negativa de falta de fé recaia sobre a nossa vida. Nós temos que pedir, acreditar, esperar que o Espírito Santo faça a obra. Amém.
Eu tenho como exemplo aqui o nosso mestre, o meu paizão da fé, o pastor Enoque, até com o seu próprio carro, que hoje eu cheguei aqui, já está do lado aqui de casa. Ele que domingo ainda falava, né, relatando aí, que o carro tinha estragado de novo, mas que estava com fé que Deus iria abrir as portas. E não demorou, e graças a Deus, para a honra do Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui com o seu carro. Isso é apenas um exemplo. Às vezes você pensa que é uma coisa pequena, mas é uma demonstração de fé, e deixar com que Deus mostre, o Espírito Santo mostre, dê o discernimento certo. Às vezes as pessoas se enganam também, ou equivocam, com que o esperar é ficar de braços cruzados, é o mesmo fazer uma oração, pedir a Deus que dê o discernimento, que mostre o caminho para você ir em busca da resolução daquele problema, de cessar a tempestade ruim que recai sobre o seu barco naquele momento. O medo e a incredulidade sempre andaram juntos. Quando temos conhecimento da vida do Senhor Jesus Cristo aqui, das obras que Ele deixou para todos nós e da Sua palavra, aí nós somos capazes de enfrentar com maturidade esses obstáculos e as tempestades que se levantam em nossa vida. Eu falei no início aqui que o medo e a ansiedade, eles nos destroem. São duas coisas muito parecidas, uma puxa a outra, e quando uma acaba, você também consegue, com a graça divina, acabar com a outra. Eu sou instrutor de voo de aviação, e que a gente lida dia a dia com um aluno que está lá e com medo. Medo porque é um universo desconhecido, a aviação. Medo daquela máquina cair, aquela máquina voadora. Eu sempre digo que, até pergunto, mas você anda de moto? Então fica tranquilo, que moto, ela dá mais problema do que avião. O avião não foi feito para cair, é o piloto que derruba. Então tenha fé que vai chegar, vai dar certo. O medo, ele atrapalha cerca de 30% do desenvolvimento de cada um de nós. E você sabia que a gente tem medo de ter fé em Deus? Tem muita gente que, não, eu cuido, os braços são fortes, eu peço a Deus, mas eu vou lá e faço. Ledo engano. Eu já fiz isso e já quebrei a cara várias vezes. Enquanto que eu não segui para o que Ele mandava, mas para isso foi preciso descer lá abaixo no fundo do poço, eu não entreguei toda a minha vida para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Faça isso também. Às vezes é muito difícil lidar com o nosso ego, de dizer, eu vou deixar a obra de Deus ser feita na minha vida, nas minhas ações. Mas aí a gente quer fazer a obra, não deixa a obra chegar, não espera essa bênção chegar. Então possamos lutar contra esse medo que nos atrapalha em até 30% da nossa capacidade. Quando você está com muito medo, com certeza, de cada 10 coisas que você iria fazer, 3 você já nem conseguiria nem mais lembrar. Em Marcos 4 de 35 até 41, todos esses versículos que lemos aqui, nós analisamos as condições para vencermos e superarmos todas essas dificuldades, inclusive a ansiedade. Basta a gente meditar versículo por versículo aí. Para vencermos o medo, precisamos ter a fé fundamentada na vida e nas obras de Jesus Cristo quando Ele veio aqui. Precisamos conhecer verdadeiramente o seu propósito e o que somos, ou o nada que somos, e a nossa arrogância, às vezes, de um ou de outro. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se sentiu poderoso, poderosa, não deixou a obra ser feita por Jesus. Precisamos então ter essa condição de vencer o medo, é entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a Deus nosso Senhor. Todo negócio que eu fiz, eu sempre digo isso aqui, sempre direi, eu acho que serve para você que está ouvindo a gente aqui na live, você que está pessoalmente aqui na igreja, meditar que em algum momento da sua vida você fez sem meditar, sem pedir a autorização de Deus. Até uma simples viagem
a saída sua de sua casa para vir aqui à igreja, você tem que colocar no altar de Deus. Como diz o tema da nossa próxima campanha, nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós temos que pedir exatamente que Ele esteja trazendo discernimento, que esteja abençoando, que esteja também nos livrando dos caminhos errôneos, dos acidentes, dos males, das doenças. E temos que pedir também, como já foi feito aqui, inclusive, que cesse esse calorzão que diz alguns produtores que alguns animais já estão próximos, né, se não cuidar, de falecer nessa seca terrível. Dia 11 agora vai fazer 4 meses que não chove aqui em Mineiros. Dia 11 de maio foi o último dia que caiu uma chuva sobre a nossa cidade. Nós então temos que pedir a Deus também que cesse essa tempestade de onda de calor, essa tempestade de falta de água nesses dias, mas também que mande aquela aguinha calminha, serena. E aí, irmãos, quando a gente entende exatamente aonde a gente tem que estar, quando a gente convida Deus para estar no negócio conosco, aí as coisas acontecem positivamente, amém? Peçamos então a Deus, nosso Senhor, que esteja sempre junto conosco, nos livrando das tempestades, para que o nosso caminho seja manso, seja tranquilo, que a nossa vida seja próxima a Deus. Temos então que meditar na palavra. A consciência de quem é Jesus e das obras dele na nossa vida nos livra desse medo, esse medo que atrapalha o nosso progresso. Livrando do medo, a ansiedade, ela também vai desaparecer. Quem aqui que nunca fez alguma ação movida pela ansiedade? A gente chama de emoção, né? Eu fiz isso na emoção, me arrependi. Todo mundo tem um exemplo desse, eu tenho certeza disso. Ou no mínimo conhece alguém que por um impulso, movido pela ansiedade de ver a coisa acontecer, não se deu mal. Essa ansiedade nós temos que lutar contra ela. Ansiedade que não é de Deus, sabia? Então Jesus nos ensina a termos fé, entregarmos verdadeiramente. Essa fé, eu repito, que vem através do ouvir, do meditar a palavra, e hoje é um dia bom para isso. Nós vemos aqui algumas cadeiras vazias, elas poderiam estar rodadas, como outrora já tiveram, né? Hoje as pessoas preferem buscar, pastor Eduardo, que às vezes um alívio e um socorro e outra coisa, erroneamente. Nós vemos aí, inclusive, um índice de que Mineiros é a cidade que mais vende bebida alcoólica no estado de Goiás, depois de Goiânia. Eu confesso que fiquei bastante assustado. Prova disso que em todo canto aí tem um boteco, tem uma distribuidora de bebida. As pessoas buscam refúgio na bebida, e aí chega em casa, atrapalha tudo, às vezes nem consegue chegar em casa. Então nós temos que também trabalhar contra isso, pedir a Deus que nos livre desse mal. Então, se você vencer o medo, a ansiedade também vai embora. Mas se você der espaço para o medo, a sua vida vai ser uma ansiedade total. Aí você vai ter problemas de estômago. Meu estômago hoje está doendo, mas eu estou muito ansioso. Dor de cabeça, até enxaqueca, né, menino? Então nós temos que trabalhar contra. E como é que a gente trabalha contra o medo e a ansiedade? Nos entregando na palavra de Deus, nos entregando a Jesus Cristo. E hoje eu quero declarar aqui que o seu medo e a ansiedade que já passaram, que estão nesse exato momento passando pela sua vida, vão embora, amém? Em nome de Jesus Cristo. Converse com Deus, reconcilie com Ele, peça que cesse toda a tempestade da sua vida, espere que essa obra vai chegar. Hoje, nessa correria que estamos, correria para ir para o trabalho, para vir para casa, o Mineiro já não é tão pequeno assim, às vezes não dá muito tempo para a gente meditar na palavra de Deus, mas tire um momento todos os dias para fazer isso. De repente você até pensou em fazer
fazer uma campanha às 3 horas da manhã. Minha esposa e eu fizemos uma esses dias para trás. Dá trabalhando para acordar. A pastora sempre fazem. Então não tenha medo de colocar um despertador para te acordar uns 2 minutinhos antes. Faça essa campanha e você vai visualizar coisas boas na sua vida, prosperidade. É verdade, sim. Quando temos o conhecimento da obra, da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ver aquela luz lá no finalzinho do túnel. Alguém uma vez me deu esse exemplo que o caminhar com a fé é a mesma coisa de você ver um túnel e aquela pequena luz lá no final, um túnel escuro. Você dá o primeiro passo, uma lâmpada acende sobre você e te ilumina para dar o próximo passo. Esse passo aqui é uma alusão ao seu caminhar com Deus, é o pesquisar, é o aprender, é o meditar, ouvir a palavra de Deus. Às vezes, se você abrir a Bíblia e ler 2, 3 versículos por dia, daqui uns dias você já leu essa Bíblia e está relendo. Eu fiz um propósito, quando atrasado, de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aí toda vez que eu começava, tinha um atrapalho. Aí eu comecei a ouvir, meditar nessa palavra, aquela Bíblia com áudio, consegui caminhar. Ainda não consegui ler toda a Bíblia, mas estamos caminhando. E esse curso de teologia tem me ajudado bastante, porque ele dá uma esmiuçada, pastor. E com a sua ajuda, com aquele material que você me prestou também, muito bom. Então falo com propriedade, irmãos e irmãs, leiam a palavra de Deus. Tudo que a gente precisa aprender está aqui, para acabar com o medo, com a ansiedade, para a gente aprender a ser mais humilde e aprender, acima de tudo, ouvir e seguir a palavra de Deus. Vir nos cultos às quartas-feiras, onde os que aqui estão fazem um esforço para separar a palavra que Deus quer colocar para você naquele dia, também é importante. Convide as pessoas para vir na igreja. Ah, mas é difícil. Eu sou prova disso. A gente convida até pelo rádio. A gente não está no culto hoje. Por cedo eu fiz isso. A gente tem que trazer mais pessoas para a casa de Deus. Jesus Cristo está voltando. E qual que é a palavra dele quando ele foi na primeira vez? Vá, discipule, dissemine o Evangelho, faça boas obras, que possamos fazer uma boa obra, trazendo os nossos irmãos, filhos, familiares para a casa de Deus. Eu agradeço pela minha rica oportunidade. Essa breve pesquisa teológica de hoje foi justamente para mostrar para mim e para você que nós temos que andar no caminho reto que Jesus Cristo nos ensinou aqui, que nós consigamos enxergar e dar mais passos nesse túnel da vida, pastor Enoque, pastora Sandra, rumo ao encontro com Jesus Cristo, que ele virá a segunda vez e obviamente nos levar para a glória. Amém? Amém. Agradeço pela rica oportunidade. Amém.